Guerreiro, se prepara, guerreiro. Você está vendo os movimentos, você está vendo os sinais na natureza, você está vendo a vinda de Jesus está mais próxima agora do que quando nós começamos a anunciar. Você tem que começar a se preparar para encontrar-se com o Senhor teu Deus, amém? Então quero que você abra a sua Bíblia agora no livro de João, capítulo 4. Vamos lá, vamos meditar um pouco sobre essa história bíblica. A primeira da nova fase nossa, da primeira roupagem diferente que nós estamos colocando na escola bíblica, né? E eu tenho certeza que em nome de Jesus, tanto quanto a primeira parte foi benéfica, essa também será. E você, nós vamos estar alegres, porque Deus é quem comanda todas as coisas. Então isso aqui, por exemplo, se você abrir agora João capítulo 4, você está aí na sua casa, bonitinho, aí no escritório, aonde você estiver. Abre a sua Bíblia. Então existem pequenos subtítulos, né? Em João capítulo 4. Tem aqui a mulher samaritana, a ceifa e os ceifeiros, né? E assim vai. Cura do filho do régulo, cura do paralítico de Betesda, e assim sucessivamente. Então o que nós estamos propondo, né, através da Rádio Voz Amiga, é um fechamento, né, das histórias bíblicas. Que muitas vezes na pregação é falado ali que a mulher samaritana teve isso, mas não tem um esmiuçar. O que eram e quem são os samaritanos? Então você vai aprender juntamente comigo hoje, né? Aqui, João capítulo 4, versículo 1, começa: Jesus Cristo batizava ou não batizava? Olha aqui o que está escrito no primeiro versículo. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Aqui não é bem assim. Ainda que no versículo 2, Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos batizavam. Então, surgiu um comentário. Jesus está batizando mais do que João. E não era bem assim. Quem estava fazendo o batismo sob a ordenança de Jesus eram seus discípulos. Discípulo fazendo discípulo. Discípulo batizando os discípulos. Interessante que você que temos a responsabilidade de ir buscar, de anunciar, né? De ensinar, como assim Jesus o fazia. Jesus em todos os lugares ele estava ensinando. Então essa é a primeira pergunta, logo aqui de cara. Jesus Cristo batizava ou não batizava? A resposta é não. Quem batizava eram os seus discípulos. Amém? E o que Jesus levou, né? E o que Jesus levou a passar? Por que ele teve que passar em Samaria? O que levou ele a ir até Samaria? Nós vamos descobrir no estudo de hoje. Amém? Então aqui está dizendo no versículo em diante: deixou ele a Judéia e foi outra vez para onde? Para a Galiléia. No versículo 4, e era necessário passar por Samaria. Por que será que era necessário Jesus passar em Samaria? Nunca a vida do crente é uma coincidência. Não, é providência. A vida do cristão, tudo na sua vida, meu irmão, na minha vida, é providência. Não existe coincidência, né? Então, ele foi, pois, a uma cidade pequena lá de Samaria. Qual era o nome dessa cidade? Sicar era o nome da cidade. Mas por que Jesus resolveu passar por lá? Ele poderia ter dado uma volta menor. Sabe por quê? Porque Samaria ficava fora da jurisdição do rei Herodes. Aquele mesmo rei que o perseguiu desde o seu nascimento, aquela herdade que vinha dos Herodes, que perseguia Jesus para matá-lo. Então ele poderia passar em Samaria sossegado. Como ele estava só de passagem, ele poderia passar ali, ficar um tempinho ali, umas horas, e continuar andando. Porque ali estava fora da jurisdição de Herodes. Ali ele não poderia ser capturado, ser preso, né? É o que dá aqui a palavra de Deus, diz, deixou na Judéia, era necessário passar ali. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que tinha dado a seu filho José. Então a história da mulher lá no poço, que vem tirar água, que fala que é o poço de Jacó, era uma herança sim de Jacó, passada ao seu filho José.
Olha que delícia, que maravilha. Esta fonte de Jacó, Jesus pôs cansado do caminho. Então ele já estava cansado quando ele chegou naquela fonte, quando ele chegou naquele poço. E ali ele sentou-se junto à fonte e era quase a hora sexta. Pelo horário romano, seria entre 3 e 4 horas da tarde. Ele estava cansado, né? E ele parou ali. Então, de repente, aparece quem? O que tinha naquela cidade? Por que Jesus também resolveu ir para aquela pequena cidade e não entrar em Samaria? Porque naquela pequena cidade sabia-se que existia um poço. Um dos poços que Jacó, assim como, vamos dizer, cavou bastante poços, né? Um poço. E qual era a hora? Mais ou menos entre 3 e 4 horas da tarde. E como que Jesus estava? Cansado e com sede. Olha que coisa interessante. E quem que chega ali naquele momento? Uma mulher que vinha de Samaria. Por isso que o subtítulo dessa história é a mulher samaritana, né? A mulher de Samaria. Que vai chegar ali naquele poço. Ela vem fazer o que ali? Nos finais de tarde, com certeza, ela sabia que ali ela poderia ir lá tirar água sossegado, né? O sol já baixando um pouco. Ela ia buscar água, ela ia tirar água. E o que é que Jesus fala para ela? Interessante que Jesus se dirige à mulher, coisa que, proibido na lei, o homem está se dirigindo palavras à mulher, e muito mais ela sendo samaritana. Era muito mais complicado ainda. Ele só disse assim para ela: dá-me de beber. Você já pensou? Pare um pouquinho agora, medita junto comigo. Jesus te pedir algo. Ele chega bem pertinho de você e te pede alguma coisa. Qual seria a tua reação? Vai ser a mesma reação que você vai ver nessa pequena história da mulher samaritana. Ela fica tão atônita, tão maravilhada, tão entusiasmada com o que está acontecendo, que ela não percebe o poder daquele pedido que Jesus faz, né? Dá-me de beber. Aí ela simplesmente olha para ele, né? E Jesus diz assim: dá-me de beber. Aqui, ele foi naquela cidade chamada Sicá, na fonte, e no versículo 7, uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Versículo 8, por que Jesus pede para ela tirar água? Porque seus discípulos tinham ido para a cidade comprar comida. Então não tinha ninguém com ele, estava ele só, e chega ela sozinha. E ali, ela se aproxima dele, né? E ele pede água. Porque os discípulos tinham ido para a cidade. A mulher samaritana disse: como sendo tu judeu, me pedes de beber? E ainda pergunta: como que eu vou tirar? Você não tem uma vasilha, como que eu vou tirar água para você? Olha só que interessante. Quem eram os samaritanos? Vamos dar uma pausa. Samaritanos era uma mistura racial entre poucos israelitas, aqueles que foram abandonados ali quando as tribos do norte foram levadas pelos povos assírios. E de outras regiões. E aí aconteceu isso por volta de 700 anos antes desse fato histórico que nós estamos relatando, ou seja, antes de Jesus. Esse povo, os samaritanos, eles não aceitavam os 5 livros que Moisés havia escrito, que a gente chama Pentateuco. Quais são esses livros, missionários? O senhor pode citar para mim? Pega um caderninho aí e anota. O primeiro livro é Gênesis. O segundo, Êxodo. Terceiro, Levítico. Quarto é Números e o quinto é Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da sua Bíblia, que é chamado Pentateuco. Penta porque você, como muitos brasileiros entendem de futebol, sabe que penta é 5, né? Então, 5 livros, eles não aceitavam esses livros que Moisés havia escrito. Por que isso? Existia um motivo político. A política está entre nós faz muitos anos, faz muitas décadas, né? Porque eles queriam que o Messias, né, fizesse Samaria a sede do governo e não Jerusalém. Então eles já tinham uma prepotência de que aquela cidade de Samaria passasse a ser a sede de um governo e não Jerusalém. Então eles não aceitavam o Pentateuco, os 5 livros iniciais escritos por Moisés. Então você vê que sempre haverá uma discórdia, sempre haverá uma divisão, sempre haverá um racha em alguma coisa.
Então, por isso, os samaritanos e os judeus não se entendiam muito bem. Mesmo eles tendo sido israelitas também, que ficaram ali no tempo que os assírios levaram os outros cativos. Aí a mulher não esperava ver um homem ali, naquele momento, né, no versículo 7, e nem muito menos sendo judeu que viesse conversar com ela. Mas Jesus lhe pede o quê? De beber. Aí é que entra o mover. Ela fica atônita, ela fica espantada daquela situação. E aqui continua falando. Os discípulos tinham ido para a cidade buscar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, no versículo 9, sendo judeu, me pede de beber. Não é isso que está escrito aí? Eu sou mulher samaritana. Aí abre um parênteses aqui, não sei se na sua Bíblia também abre. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Não tinha comunicação. Mas se você pegar alguns textos do Novo Testamento, você vai ver que muitos dos milagres maiores que aconteceram, que são citados, tem samaritanos pelo meio. Que o povo judeu mesmo em si, eles já estavam ali, nós somos escolhidos de Deus, nós somos a nação escolhida, ou vamos dizer que existia uma certa arrogância. Eu sou especial, os outros não, né? Você vê que o bom samaritano, que recolhe aquele que está caído na estrada, dos 10 leprosos, quem volta para agradecer, é um samaritano. E agora entra a mulher, uma mulher samaritana que vai saber agradecer o que Jesus vai fazer na vida dela. Amém? Então está aqui, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Ela sabia disso. Jesus também sabia. Mas aí começa o paradigma, começa a quebrar. Você só conversa com crente? Você não conversa com quem não é crente? Com quem não profere, vamos dizer, o cristianismo protestante? Não. Eu conheço muita gente que quando chega numa roda que tem 4, 5 pessoas, ele conhece 2 ali que são cristãos, protestantes, ou seja, evangélicos. Ele, Pai do Senhor, ou então a graça e paz. Com os outros ele dá bom dia. Por que ele não pode dar a mesma paz? Que a paz não é dele. A paz não é minha, a paz não é sua. Você chegar num lugar, tiver 4, 5 pessoas diferentes, a paz do Senhor, bom dia, né? A paz do Senhor, bom dia, a paz do Senhor, com todos. Por quê? Bom dia para uns e a paz do Senhor para outros. Você não está fazendo uma discriminação? Era isso que Jesus sabia que existia. E é isso que Jesus veio corrigir. A distorção, né? O querer, o mover, não, é só eu que sou o bambambam. Para com isso. Porque quando você cair, o teu tombo será visto primeiro em todos os lugares do que os outros que não se autoproclamam. E aqui, Jesus vai e se dirige. Jesus responde para ela e diz: se tu conheceras o dom de Deus, então você tem que conhecer qual é o dom de Deus. O dom de Deus é amor. É a compaixão. Não tem acepção de pessoa. Porque a própria palavra diz que Deus não quer que nenhum se perca. A intenção de Deus, no coração de Deus, é que todos sejam salvos. Mas nem todos querem. Infelizmente, tem pessoas que não querem. Coração de pedra, coração endurecido. Ele não quer. Né? Então Jesus fez. Por quê? Isso, que os discípulos tinham saído. E o que disse ele para a mulher? Como sendo tu judeu, aí Jesus vai lá e conversa com ela. Há um diálogo nisso aqui. Amém? Vai ter um diálogo. Eu sou uma mulher samaritana, os judeus não se comunicam conosco. Aí a informação arqueológica, né? O poço estava localizado aonde? Numa região de Samaria. O poço foi herdade de Jacó para José. Você sabe qual era a profundidade desse poço? Ele tinha 30 metros. Por 2,70 metros de diâmetro. E era um dos poucos locais da vida de Jesus Cristo que se pode identificar ainda hoje com certeza e precisão. Ele está situado ao sopé, né, bem próximo ao Monte Gerizim, que era o centro do culto dos samaritanos. E ainda é até hoje. E há umas escavações recentes nesse local, no cume do Monte Gerizim, que começa a revelar ruínas de um antigo templo samaritano. Então vem fechar com a história que nós estamos ouvindo nessa manhã.
É uma história real, uma história verdadeira. Você está sintonizado hoje numa história real. Você de vez em quando pode assistir alguns filmes, né, passados aí por alguns canais de assinatura, e que geralmente eles falam baseado em história real. A Bíblia, todas as histórias são reais. Existem parábolas. O que é parábola? É algo que ele vai usar para que muita gente não entenda, mas que é falando diretamente para cada um. E o que é que Jesus responde? Tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber? Tu é quem me pediria, e eu te daria água viva. Aí começa o mistério. No livro de Isaías, eu quero que você anota primeiro no seu caderninho. Livro de Isaías, capítulo 12, versículo 3, e o capítulo 44, versículo 3. Aí você anota de novo, Jeremias, capítulo 2, 13. Aí você anota Zacarias, capítulo 13, versículo 1, e o capítulo 14, versículo 8. Amém? Eu quero que você anota aí por que está tendo toda essa dinâmica e por que Jesus disse isso para ela. Se você observar, vai ser a primeira e única vez que Jesus se identifica. Das outras vezes, ele até pergunta, o que é quem diz que eu sou? Jesus não sai dizendo, eu sou, eu sou, eu sou. Não. É a única vez, pelo menos no tempo que eu venho lendo a palavra de Deus, que eu vi Jesus se identificar. Ou seja, eu vou mostrar minha credencial. Amém? Então aqui, está aqui, Jesus mesmo respondeu, se tu soubesse quem eu, tu me pediria água viva. Aí disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo, onde tens essa água viva? Olha a pergunta dela, a ingenuidade, né? E és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e o seu gado? E Jesus então lhe responde e diz, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquela que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Olha o mistério, né? Olha só esse mistério. Qual é esse diálogo do versículo 11 ao 14? E eu quero que você vá comigo lá onde eu acabei de te dar uma referência, Isaías, capítulo 12. Onde fica isso, missionário? No Antigo Testamento. Logo depois termina Salmos, Provérbios, Eclesiastes, né? Você vai andando, Cantares, e você vai chegar em Isaías. Isaías capítulo 12 e o versículo 3. Então vamos ver o que é que diz aqui no 12, versículo 3. Olha só, Deus é louvado por haver restaurado seu povo, não é verdade? No subtítulo. Então o versículo 3 diz assim, e vós, com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Essa água viva é Cristo, é a salvação. O que a mulher pede após este diálogo com Jesus? Imediatamente quando ela escuta, se eu te der da água que eu tenho, você nunca mais sentirá sede? Ela disse, Senhor, dá-me de beber desta água, para que não mais eu tenha sede. E não venha aqui tirá-lo. Olha, ainda estava uma ingenuidade na mulher samaritana. Ela achava que ali, o que Jesus estava oferecendo, ela nunca mais precisaria voltar ali e pegar a água do poço. A água que Jesus estava dando é Ele próprio. A água lá do deserto, quando foi brotado da rocha, é a água eterna. É onde você vai ser saciado, onde você não vai ter sede. Porque tem muita gente hoje com sede do Evangelho e tem pouca gente ensinando o Evangelho. Tem muita gente usando cultos aí, a prática maior da revelação e pouca palavra. Eu acho que tem que ter, sob medida, 50%, 70% tem que ser palavra, né? Revelação, é bonito, maravilhoso, tem que ter sim. Eu sou favorável a que tenha. Mas às vezes tem mais oportunidades e sobra 10, 15 minutos para o mensageiro da noite. E às vezes ele tinha uma mensagem mais ou menos de 40, 35 minutos. E ele tem que cortar, ele tem que abortar aquilo que ele tinha para passar para o povo. Porque as oportunidades foram maiores para o homem, para a criatura, do que para o Criador. Porque a palavra de Deus aqui é a boca de Deus falando com você e falando comigo.
Agora, eu, quando estou orando, eu estou falando com o Senhor. Então, vai aqui, nesse mesmo livro de Isaías, no capítulo 44. Vamos ver o que é que fala lá? No 44, verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito. O espírito aqui está escrito com letra maiúscula, então é o Espírito Santo. Sobre toda a posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Promessa do Senhor, soberania de Deus, né? Porque o povo tinha uma vaidade dos ídolos. Eles acreditavam naquilo ali, mas Deus está dizendo, eu derramarei água sobre os sedentos. Quem é essa água? Jesus aqui se identificando para a samaritana. Eu sou a água. Quem beber de mim, quem ouvir de mim, quem aprender de mim, jamais terá sede, jamais terá sede de aprender outra coisa que não seja aquilo que eu ensino. Aí Jesus faz uma recomendação para ela no versículo 16, né? Mas antes disso eu quero que você vá um pouquinho mais para frente. Nós estamos em Isaías, você vai para Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Vamos ver o que é que diz aí no 2:13. Porque o meu povo fez duas maldades. A minha me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Então, olha aqui um alerta, né? Jeremias também explicando ao povo de Jerusalém, repreendendo eles por causa da rebelião, diz o que Deus falou, o meu povo tem duas maldades. A mim me deixaram, que sou o manancial de águas vivas, é o próprio Deus, e a segunda maldade, foram cavar cisternas, cavar poços. Que a água daquele poço, realmente, você tem que pegar ela para cozinhar, para tomar banho, para infinidade de coisas que ali vai matar superficialmente a tua sede. Mas Jesus está dizendo, a água que eu te der nunca mais terá sede. Ou seja, o meu ensinamento, o evangelho do reino puro que eu te der, você não vai precisar de beber água em outras fontes. Aonde você estiver vai ser suficiente para você se alimentar. Amém? Aonde você estiver vai ser suficiente para matar a tua sede. Aonde você estiver, tudo será suficiente. Amém? Vai ser suficiente. Aí você vai lá para o livro de Zacarias. Aonde fica isso, meu amado? Antes do livro Malaquias. Se você voltar um pouquinho, você vai achar Zacarias, capítulo 13. Bem no finalzinho. Já perto de passar para Malaquias. 13, versículo 1 diz assim, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza. Então tudo isso aqui que Jesus está relatando ali naquele poço, conversando com aquela mulher, ele está dizendo, eu sou. Porque ela aí e os samaritanos ainda também estavam esperando o Messias. Então aqui, ó, naquele dia haverá uma fonte aberta. Quem é essa fonte aberta que está se revelando para a mulher samaritana nesta hora? O próprio Jesus. E qual é a reação? Jesus fala para ela assim, vai, chama o teu marido e vem aqui. Volta novamente. Aí vai acontecer outro fato interessante, tá? Mas antes vamos terminar aqui, vira no 14:8. Na própria Bíblia onde você está, no mesmo capítulo de Zacarias, versículo 8. 14, versículo 8. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém as águas vivas, metade delas para o mar oriental, metade delas até o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isto. Então, não precisa de chuva, né? Não precisa dessas coisas. A água vai fluir do Oriente ao Ocidente, do Ocidente ao Oriente. Foi aonde conseguiu chegar até nós, essa água viva. Essa água que brota, essa água que é Cristo, essa água que nós estamos bebendo nessa manhã. Assim como aquela mulher estava ali naquele poço, e aquele poço era tão somente para ela retirar a água, levar para a sua casa, tomar banho, cozinhar, né? Alguns afazeres ali. Mas aí Jesus, continuando aqui com a mulher samaritana, volta lá. Disse-lhe a mulher samaritana, que foi esse diálogo do versículo 11 ao 14. Anote aí. E qual foi o diálogo que se iniciou entre Jesus e aquela mulher? Houve uma conversa, do versículo 11 ao versículo 14, desse mesmo capítulo 4 de João. Não se perca. Amém?
Aí no versículo 15, ele pede, né? O que é que ela pede após esse diálogo? Então me dá dessa água. Ou seja, ela estava aceitando a Jesus, se comprometendo com Jesus. Jesus te faz um pedido, você vai até ele para se oferecer e ele quer que você o aceite como verdadeiro e suficiente Salvador. Só que aí, mediante todo esse diálogo, vai acontecer algo aqui no versículo 16. Né? Qual a ordem que Jesus dá? Vai chamar o teu marido e vem cá. No 17, qual foi a resposta da mulher samaritana? Não tenho marido. Eita, começa o mistério. Qual é a reação de Jesus? Dissestes bem. Ou seja, tu não está me mentindo. Realmente tu não tem marido. Por quê? Qual a revelação que Jesus começa a dizer para aquela mulher no versículo 18? Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Esse 6º marido não é teu. E o que ela diz a Jesus? Vejo que tu és um profeta. Ela identifica ainda Jesus mesmo dizendo, eu sou o Messias. Ela ainda chama Jesus de quê? De profeta. Vejo que és um profeta, onde começa um outro diálogo, aqui do versículo 20. Vamos ler o que é que começa aqui no versículo 20? Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde devemos adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha, mais uma vez, Jesus falando para ela, mostrando para ela, mas ela ainda está ali naquela atônita, perplexa, né, com aquela conversa. E ela só diz, vejo que tu és um judeu. Por quê? Porque ele revelou ela. Jesus fez uma revelação, né? E o que é que Jesus aqui vai ensinar para aquela mulher? A hora vem. Vai vir um momento em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Vai chegar um tempo em que vai haver sufoco. Vai chegar um tempo em que só em espírito e em verdade nós podemos adorar. E aqueles que vão procurar a Deus, só os que são verdadeiros adoradores. Aqueles que têm verdadeiramente a fonte de água dentro dele. Somente aquele que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Somente aquele que faz brotar de dentro dele águas vivas. Aonde você passar, você falar de Jesus, vai gerar fontes. Não vai gerar cisterna, não vai gerar poço comum. Aonde se não houver chuva, se não houver temporal, vai secar. E a de Jesus nunca vai secar. E aí ele diz e ensina aquela mulher, a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Como assim? Em espírito e em verdade. Então você tem que começar, meu amado irmão, meu amado ouvinte, a ser mais espiritual. Deixa um pouco a carnalidade. Vai deixando a carnalidade e seja mais espiritual, para que você possa receber da fonte verdadeira, de onde brota a água viva de Cristo, né? E quem o Pai vai procurar? Só aqueles que o adoram em espírito e verdade. No versículo 24, o que Deus é? Você quer descobrir o que Deus é? No versículo 24, desse mesmo capítulo que nós estamos, João 4, 24, Deus é Espírito. Então, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, meus irmãos, meus amigos, se você não for espiritual, você não vai poder conversar com Deus, com o Espírito Santo, nem com Jesus. Está aqui dizendo a revelação. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Você tem que estar afirmado na verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é ninguém vai, não, é ninguém vem. Ou seja, se não passar por ele. Você tem que passar por Jesus, quer você goste, quer você não goste. Eu não estou aqui menosprezando a arte daqueles que sofreram nas suas religiões, nas suas devoções. Eu não estou aqui para criticar A, B ou C. Eu estou aqui para te ensinar que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você tem que passar por Jesus. Você tem que beber a água viva. Se você não beber dessa água, você vai continuar com sede.
Você vai continuar procurando religiões, você vai procurar caminhos. Enquanto você não beber dessa água. E a mulher disse, eu sei que o Messias, olha aí, ó, quando que se chama Cristo, vem e ele vai nos anunciar todas essas coisas. Ela tinha esse conhecimento que quando o Messias viesse, iria anunciar, iria ensinar todas essas coisas. Só que ela ainda não havia percebido que ela estava diante do Messias. Ela aí começou a se imaginar, ele me revelou, então ele é um profeta. Porque era isso que os profetas, a maior parte, faziam. Revelações, né? Porque a verdadeira profecia já está aqui, já está escrita. Agora as revelações são novas. Para o dia a dia, eu creio 100%, né, que existe. Então a mulher diz, quando o Messias vier, que é o Cristo, ele vai nos ensinar todas essas coisas. E Jesus lhe disse, eu o sou. Olha aqui, é a única vez que eu vi Jesus se identificando. Quando Moisés perguntar em nome de que Deus eu vou, ele diz, diga apenas, eu sou. Jesus fala isso para ela. Eu sou, é eu que falo contigo, eu sou o Messias. Jesus amado, que coisa linda. Você ouvir do próprio Jesus, ei, eu sou o teu Salvador. Eu sou que te quero tirar desse lamaçal do pecado. Sou eu que quero mudar a sua vida. Sou eu que tenho milagres para realizar na sua vida. Beba da água que eu estou te dando, a palavra viva e eficaz. Olha que coisa linda, né? Eu sei que o Messias vai, mas Jesus fala uma revelação para ela. Eu sou. Eu que falo contigo. Porque ela acabou de citar algo. Quando o Messias vier, ela ainda não tinha percebido isso. E Jesus disse, eu sou. Ei, é eu que falo contigo. Eu já sou o Messias. Eu já sou o Cristo. Aí ao término dessa revelação, no versículo 27, chegam os discípulos. E como que eles ficaram? Maravilhados. Olha lá, né? Maravilhado que Jesus estivesse conversando com uma mulher. Eles se admiraram, mas nenhum deles ousou perguntar nada para Jesus. O que é que o senhor estava conversando com essa mulher? Por que é que ela estava aí? O senhor não sabe que ela é samaritana e tal? Ninguém questionou Jesus. Então, meu amado irmão, quando Jesus chega para quem quer que seja, samaritano, ou nós trazemos para os nossos dias, seja drogado, viciada, prostituta, seja homossexuais, né, bissexuais, eu não interessa, seja héteros, seja a maneira que for, seja homem, seja mulher, seja preto, seja o branco, seja o amarelo, seja o vermelho, que é a pele indígena, seja qual for o seu formato. Você que vê o seu pastor, os seus líderes, os missionários conversando, não critique, não pergunte, não entre com malícia. Não julgue ele, porque às vezes ele está num ambiente promíscuo, mas ele ali está pregando a palavra. Às vezes ele está num boteco de esquina e ele está evangelizando. Às vezes ele foi até a porta de um cinema e o cinema lá que vai passar é uma película de filmes pornô, mas ele está na porta. Ele está ali evangelizando. Ele não entrou. Eu posso me misturar no meio deles, eu não posso concordar com o que eles fazem e nem fazer o que eles fazem. Nenhum deles ousou perguntar nada. O que a mulher fez, né? A mulher imediatamente, quando eles chegam, ela deixa o cântaro, aquela vasilha que ela veio buscar água, e corre até a cidade. E faz algo, ela chega e vai falar para os homens. Qual é? Vinde, ela vai chamá-los. Quer dizer, ela já começou, ela pediu água, ela pediu a aceitar Cristo e ela já começa a fazer missões. Eita, coisa linda. Ela chama os homens, vinde, vê. Tem um homem ali que disse tudo quanto eu fiz, quanto acontece na minha vida. Verdadeira revelação e não sugestão. Você sabe qual é a verdadeira revelação? Essa daqui, eu não te conheço. Mas o Senhor está te revelando nessa manhã. Essa é a verdadeira revelação e não a sugestiva. Aquela que a pessoa chega com sugestões, ou às vezes já ouviu parte da tua história, o Senhor está me mostrando, mas ele já ouviu parte da tua história, ele já conhece um pouco você, aí ele usa daquilo para querer te atrair, te enganar.
A verdadeira revelação é essa. Eu estou lá na minha casa, Deus usa, e eu vou até a casa da pessoa e digo, olha, aquilo que você estava orando, pedindo, em pensamento o Senhor mandou dizer isso, isso e isso. E aqui essa mulher disse, verdadeiramente eu não tenho marido. E Jesus a revelou, realmente, tu já teve 5. E tu no 6º casamento, e esse também ainda não é teu marido. Essa é a revelação. Então ela corre até a cidade para anunciar aqueles homens, e ela faz uma pergunta aos homens. Porventura não é este o Cristo que nós estamos esperando? Desperta tu que dorme. Eita glória! Ela despertou e faz com que os homens, aí sai todo mundo. Qual é a reação daqueles homens? Saíram, pois, toda a cidade e foram lá ao poço onde estava ele. O que se resume aqui à conclusão maior de tudo isso? Jesus foi o homem que veio e valorizou as mulheres. Você percebe que lá na ressurreição, as primeiras que vão até lá o túmulo são as mulheres. Você vê hoje dentro das congregações, dentro das igrejas, a maior parte são mulheres. Então as mulheres, elas são mais sensitivas. Elas têm a parte maternal, ela tem a parte da compaixão, né? O homem é mais duro, é mais casca grossa. E nós temos que ser mais ou menos. Então, mulheres, sua vida, Jesus Cristo sabe ela inteirinha. Não adianta você querer se esconder atrás de uma Bíblia, atrás de uma roupa, atrás de uma maneira de ser, porque Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele conhece a tua vida. Mas você tem que crer que Jesus hoje, Ele é o Messias. E que Ele conhece o oculto e o escondido. Ele te revela e tu tens que anunciar a todos quem é Jesus Cristo. Mulher, homem que me ouve nesta manhã, você tem por obrigação de anunciar, de revelar, de mostrar quem é Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele o nosso Salvador. Foi isso que essa mulher imediatamente, a mulher samaritana, foi fazer. Ela correu até a cidade, chamou aqueles homens, avisou, será esse, porventura, o Messias que nós estamos esperando? Porque ele revelou minha vida. Ela já não disse, é um profeta. Ela só disse já para eles, será que esse aí não é o Cristo que nós estamos esperando nas Escrituras? Então, mulheres, não adianta, Jesus conhece a tua vida. O oculto, o escondido. Homens, Deus conhece a tua vida. O oculto, o escondido. Não adianta tu te esconderes no mais alto monte, no mais profundo de uma caverna, no fundo do mar, na floresta mais fechada, de lá o Senhor te vê. Ele te conhece. Só que nos nossos tempos de hoje, nas nossas orações, tem que ser direcionada ao Pai. Naquele tempo era o próprio Jesus procurando. Então, o que é que nós aprendemos nessa história de hoje? Que Jesus é a água viva. Que Jesus não faz acepção de pessoas. Quando você vê os seus dirigentes, os seus líderes, proclamando o Evangelho, seja onde ele estiver, não o critique, procure saber por que ele estava ali. E se você também pode ir, se você estiver preparado. Se você não estiver preparado, não vai não, porque você vai cair. Então, vinde, ela diz para os homens, vamos todo mundo lá, e a cidade toda foi, e ela diz, porventura não é esse o Cristo que nós estamos esperando? Então, encerrando no versículo 30, saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então, sai da tua zona de conforto, sai da tua casa, vai para a congregação, vai ouvir a palavra de Deus que a tua fé vai aumentar. Quando você for para o seu trabalho, chega lá, se houver oportunidade, fala que Jesus é o Messias que nós estávamos esperando, que é a promessa. 700, 800 anos antes disso tudo, já havia uma profecia de que ele viria. Então ele já veio, ele já morreu, já ressuscitou, já está à direita do Pai. Vai anunciar Jesus, vai ganhar vidas para Jesus. E nesse domingo maravilhoso, nós estamos fazendo esse fechamento dessa história bíblica. A mulher samaritana. Além dela pedir a Jesus, me dá dessa água. Jesus deu. E Jesus mandou chamar o marido. Ela disse, não tenho. Jesus fez a revelação. E ela foi até a cidade e anunciou. Então a tua obrigação, a minha obrigação, não, eu não chamo isso de obrigação, mas é para que você entenda. Para mim é satisfação, é receber o bem de Jesus e correr e anunciar as boas novas. Eu tenho que anunciar, eu tenho que falar dele.
Eu tenho que dizer que Ele é bom, que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele transforma. E é só através dele que eu vou alcançar o céu. Amém, igreja? Que nessa manhã gloriosa você possa ter entendido. E aquilo que você ainda não conseguiu entender, pegue e leia novamente o capítulo 4 e esse subtítulo, essa história, né, que é o novo formato da escola bíblica. Domingo que vem eu vou ter um outro assunto. E o próximo assunto vai ser sobre o que acontece após a morte. Se você ainda não sabe, você vai descobrir. Então eu te convido ao próximo domingo. Você está sintonizado na Escola Bíblica das 8 às 9 da manhã, na Rádio Voz Amiga. Que você divulgue, né, o aplicativo para que mais pessoas possam baixar, ouvir. Vai lá no YouTube, se inscreve, aciona lá aquele sininho lá, bonitinho, gostoso, maravilhoso. Espalha o site, vai fazer informações, porque aqui há evangelização. Aqui há divulgação do reino. Aqui há a palavra do Senhor. E todos os programadores que vêm aqui, eles vêm num só propósito: anunciar Cristo. E que você seja alcançado pelo poder e pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesse dia de hoje. Vou orar pela palavra. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai eterno, Pai bondoso, nós meditamos na Tua palavra, meu Deus, a respeito de uma das histórias que aqui está escrita. Meu Deus, muito obrigado por esse novo formato que nós implantamos a partir de hoje. Histórias bíblicas, ó Deus, que estão naqueles pequenos subtítulos em cada capítulo, escrito, Deus, por cerca de 40 homens. E em nome de Jesus, aquilo que nós não compreendemos, tenho a certeza que durante a semana o Espírito Santo estará esclarecendo, estará ensinando um pouco mais além daquele momento que nós estivemos hoje aqui reunidos. Fica com Deus. Fica com Jesus, fica com o Espírito Santo, fica com a verdade e a verdade vai te libertar, amém? Aqui nós temos o nosso caderno de oração. Esse caderno de oração é para que você, ouvinte, amigo, né, que está sintonizado diariamente, que vira e mexe a gente escuta o irmão falando o nome de muitas pessoas que continuamente estão ligados nesta programação, na Rádio Voz Amiga. Esse caderno é para você avisar a algum amigo ou colocar o nome de alguma pessoa que você conheça que está passando uma dificuldade, está enfermo, está preso, não sei. E aqui será colocado. E ao Pai que está no céu, é Ele que vai responder, não sou eu, missionário Renato. Não é a Rádio Voz Amiga, nós somos apenas intercessores. Então este caderno que está na minha mão, esse caderno aqui é para você ligar. Você que já tem um aplicativo, ligue aqui, coloque o nome de um ente querido, de uma pessoa, de alguma situação. E eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo, o Deus que você ouve durante toda a programação na Rádio Voz Amiga, Ele vai ouvir o teu pedido, Ele vai ouvir o teu clamor, Ele vai fazer algo especial, você não vai ficar sem resposta. Pai eterno, Pai bondoso, em nome de Jesus, esse caderno, ó Deus, se encontra aqui na Rádio Voz Amiga, aonde o nosso amado irmão João tem anotado os seus pedidos. A você, amigo, que participa nas programações diariamente, o dia inteiro, em nome de Jesus, tenha certeza que o nome que está escrito aqui também já está escrito no céu. Porque o Senhor não vai te deixar sem resposta. Ele vai mandar a resposta, pode não ser a que você espera, pode não ser a que você gostaria de ouvir, mas eu tenho certeza que ela será melhor e mais produtiva do que muitas vezes aquilo que nós pedimos e pensamos. Em nome de Jesus, Pai, quebra toda a força do inimigo. Se há aqui doentes, se há aqui pessoas enfermas, se há aqui pessoas em situações de risco, se há problemas financeiros, papai querido, se há saúde, o Senhor pode entrar com teu mover, com teu agir, com teu querer na vida de cada um desses amigos que ouvem a voz amiga, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por este domingo. E eu tenho certeza, se o Senhor permitir, mais uma semana, que hoje é o primeiro dia. No próximo domingo estaremos mais uma vez aqui e o assunto é o que acontece após a morte. Vai ser uma curiosidade. E aonde está a resposta? Dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. Tá?
Aí domingo que vem você vai ter que assistir, porque eu vou falar o capítulo, o irmão João depois vai divulgar, aí você vai ler aquele capítulo, tá? Em nome de Jesus, tenha uma rica semana, hoje e sempre. Amém e amém.